Um dia desses eu me deparei com uma dúvida de uma pessoa que de repente pode até ser uma dúvida sua, que você tenha. Assim como eu já tive essa dúvida, já tive essa indagação no meu coração. Antes, deixa eu fazer um pedido encarecidamente para você. Se você gosta de ouvir sobre a Bíblia, falar também sobre ela, ensinar, você está no canal certo. Deixa o seu like aqui nesse conteúdo se você já está gostando. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha com outras pessoas que muito provavelmente pode edificá-las, abençoá-las. E você fazendo tudo isso, abençoa também aqui o nosso canal. Bora pro conteúdo? A respeito, primeiro, da triunidade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como que funciona isso? Como que três podem ser um? Várias explicações são dadas e analogias, comparações, mas uma que eu acho muito interessante é da água. Pensa na água, ela tem três estados: sólido, líquido e gasoso. Quando está sólida, ela é como uma pedra. Quando aquecida, se torna líquido e após, se você aquecer mais, vai evaporar. Mas é a mesma substância com três formas diferentes. É uma coisa só, é único. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, mas é o mesmo Deus. Quando a pessoa me trouxe essa dúvida, eu disse que não tem como explicar com a nossa lógica humana, porque a lógica de Deus é muito acima da nossa. E também contei uma história. Falei que uma vez eu estava na minha casa, quando eu era criança, devia ter uns 7, 8 anos de idade. Lembro que eu estava sentado à mesa, tomando um café, eu fazendo alguma coisa ali, alguma lição, e a minha mãe estava arrumando, preparando alguma coisa, arrumando alguma coisa na pia, seja lavando louça, enfim, as coisas diárias ali da dona de casa. E eu perguntei para ela: mãe, como que funciona esse negócio que Deus sempre existiu? Como pode Deus sempre existir, nunca nasceu, nunca surgiu? Como que isso acontece? E ela falou assim: olha, isso é porque ele é. Deus é. Não tirou as minhas dúvidas. Eu não entendia quando eu era criança, mas agora, já com uma certa idade, eu continuo não entendendo, mas aceito, confio, porque realmente explicar Deus, como diz Einstein, explicar Deus, a mente de Deus, a sua totalidade para o ser humano, é como explicar a teoria da relatividade para uma ameba. Então, algumas coisas nós não vamos entender mesmo, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Nós, com as nossas limitações naturais, com as limitações também trazidas pelo pecado, o fato de que o mundo jaz no maligno, isso faz uma separação entre a compreensão do que Deus realmente é, ou de como funciona toda essa dinâmica. São mistérios. E essa dúvida primeira sobre a triunidade veio junto com uma questão que é a seguinte: eu não consigo ver Deus como uma pessoa boa. Não é também uma pessoa ruim, mas não consigo ver ele muito bom. Já Jesus, eu enxergo nele a personificação do amor. Essa foi a questão que foi me trazida. Logo eu entendi o porquê dessa questão. Porque no Antigo Testamento nós vemos um Deus que manda o próprio povo de Israel, ou até o rei da Babilônia, entrar em outra cidade, chegar em outro povo e destruir tudo, homem, mulher, crianças, animais, como foi o caso de Jericó, quando o povo de Israel entrou em Jericó. E depois nós vemos um Deus, né, quer dizer, o Jesus lá no Novo Testamento, pregando o amor e dizendo: se alguém te bater no rosto, você vira a outra face. Você dá a outra face para essa pessoa bater. Então gera essas dúvidas. Vai dizer que você, quando começou a ler a Bíblia ou quando conheceu o Evangelho, também não teve essas dúvidas de como que pode um Deus tão, vamos dizer assim, terrível no Antigo Testamento e essa diferença no Novo Testamento. E dá até uma impressão de que as coisas mudaram totalmente do Antigo para o Novo e que nós vivemos hoje o tempo da graça. E que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei e que no Novo Testamento as pessoas são salvas pela graça mediante a fé. Mas a verdade é que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela graça também.
porque a lei não salva. Nós, seres humanos, não somos capazes de cumprir toda a lei. O Deus Criador, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a triunidade, criou o ser humano perfeito, Adão e Eva, representando toda a humanidade, e disse para o homem: no dia que você pecar, você morrerá. Então Adão e Eva pecaram, comeram do fruto proibido, desobedeceram. A questão aí é a desobediência, o pecado. E Deus, na sua justiça, porque ele é justo, expulsou o homem e a mulher do jardim do Éden. Porém, Deus, no seu amor e na sua misericórdia, porque Deus é amor, é a essência dele, ele não quis perder a humanidade, perder o homem, o ser humano. Então ele nos deu uma chance. Lá em Gênesis 3,15, quando ele matou o próprio Deus, foi o primeiro derramamento de sangue, não foi lá em Caim e Abel, foi o próprio Deus que matou o primeiro sacrifício registrado, justamente depois da queda de Adão e Eva, onde Deus pegou um carneiro, matou e com o carneiro fez roupas, com a pele do carneiro, melhor dizendo, fez roupas para cobrir a vergonha, ou seja, simbolizando o pecado, cobrir o pecado do ser humano. Assim como Jesus foi entregue como um cordeiro sem pecado, não tinha nada a ver com o problema do ser humano, não foi ele que pecou, aliás, não tem pecado nenhum. Quando ele morreu por nós, Deus entregou o Filho dele para morrer por nós, para cobrir os nossos pecados. Na verdade, ele tomou os nossos pecados. E quando Deus olha para nós, não vê mais a nossa vergonha, mas nos vê revestido com a pele do Cordeiro, ou seja, com sangue, lavado com o sangue do Cordeiro, limpos. Então, aquilo que aconteceu em Gênesis 3,15 foi uma analogia. Eu havia dito Gênesis 3,15, mas é Gênesis 3,21, onde Deus pega peles de animais. Pelo menos a versão que eu estou lendo aqui, Almeida Corrigida e Fiel, não fala que era pele de carneiro, mas pele de animais. Não está aqui especificando, mas da mesma forma, foi um sacrifício para que pudesse tampar a vergonha do homem. Assim como Jesus cumpriu na prática essa analogia feita em Gênesis 3:21. Ponto aqui, o raciocínio para a resposta dessa pergunta, por que que Deus era tão terrível no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento se mostra um Deus que é amor, é que o mesmo Deus do Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento. É o mesmo Deus, o Deus que é amor, que disse para o homem: no dia em que você pecar, morrerá. Mesmo o homem tendo pecado, e na justiça de Deus, ele expulsou o homem do jardim, mas ao mesmo tempo, no seu amor, o próprio Deus se fez homem para que o homem, ou seja, o ser humano, pudesse viver. Esse mesmo Deus se fez homem e se entregou por mim e por você. Como consta em Filipenses 2, do 6 ao 8, que diz assim: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Está dizendo que o próprio Deus se esvaziou. Ele se fez homem para nos salvar. E é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Ele não mudou. Assim como as coisas não mudaram do Antigo Testamento para o Novo. A questão é que Jesus cumpriu todas as leis e as profecias do Antigo Testamento. Aquelas leis cerimoniais que eram necessárias para que pudéssemos chegar perto de Deus, tudo isso foi cumprido em Jesus, e a partir disso, o véu se rasgou e nós temos livre acesso ao nosso Deus. Mas e quanto às guerras? E quanto àquelas situações que Deus permitia, por exemplo, jogou fogo em Sodoma e Gomorra, aplicando ali o juízo? É por causa de uma lei que é um preceito e não uma lei cerimonial para que podemos nos aproximar de Deus, mas uma lei universal, vamos dizer assim. A lei é:
Aqui se faz, aqui se paga. Aquele ditado popular do que aqui se faz, aqui se paga, realmente tem base bíblica. Esse sim pode dizer que é a voz de Deus. Porque é a lei da semeadura. Aquilo que a pessoa plantar, ela vai colher. Tem até um ditado, um dizer mais recente que diz: você pode escolher o que planta, mas a colheita você já não pode escolher, porque vai colher exatamente o que plantou. Em Colossenses 3:25, Paulo deixou bem claro: quem fizer o agravo, receberá o agravo que fizer. Desta forma, o que acontecia no Antigo Testamento, a maneira que Deus aplicava o seu juízo sobre os povos, sobre as nações, sobre as pessoas, o juízo no sentido de cumprimento dessa lei universal, desse preceito do que você fizer aqui vai ser pago. Por que você vai pagar aqui? Porque Deus é justo. Existem situações em que nós pecamos, nós, eu, Júnior Saltério, você, e nós recorremos a Deus arrependidos, pedimos perdão e Ele perdoa, porque não há pecado que Ele não perdoa. Se nós corrermos a Ele, buscarmos a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todo mal. Mas as consequências dos nossos atos, nós precisamos arcar ainda. Pense numa pessoa que viveu a vida fumando, 40 anos fumando. Ela se converte ao Evangelho, deixa o cigarro de lado. Deus perdoou todos os pecados, porque Deus já morreu pelos pecados dessa pessoa. Essa pessoa aceitou o sacrifício de Cristo, pois se com a boca confessar e com o coração crer que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. E detalhe, só um parente, com a boca confessar não significa só da boca para fora. O confessar com a boca está aí simbolizando uma declaração pública, semelhante ao batismo, que é uma declaração pública também. Ou seja, os seus atos, você vai crer com o coração e os seus atos serão diferentes. Você vai ter uma nova postura perante a sociedade, perante você mesmo e perante Deus. Tá, mas voltando ao cara do cigarro. O cara fumou a vida toda, parou de fumar porque se converteu ao Evangelho, Deus perdoou todos os pecados, não só o vício, mas todos os pecados. Só que o pulmão dessa pessoa está comprometido, totalmente comprometido. A pessoa vai precisar arcar com essas consequências. O pulmão dele não vai mudar só porque ele aceitou Jesus Cristo. O coração, ou a cirrose, se a pessoa bebia muito, se contraiu algum problema. Claro, Deus é misericordioso e é poderoso e ele pode curar sim, se ele quiser. Mas o que nós vemos é que nós temos e sempre vamos arcar com as consequências das nossas atitudes. Agora, o perdão, a salvação, isso sim, independente do que você fez ou deixou de fazer. Filipenses tem uma frase que é pura realidade. No livro Maravilhosa Graça, ele diz: não há o que você possa fazer para que Deus te ame mais, e não há o que você possa fazer para que Ele te ame menos, porque Ele simplesmente é amor e Ele te ama. E Ele não faz acepção de pessoas. Tendo dito isso, espero que tenha esclarecido um pouco nos nossos corações que não há diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, porque é o mesmo Deus. Se esse vídeo te ajudou, te edificou de alguma forma, esclareceu alguma coisa, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, pois assim você estará abençoando essas pessoas e abençoando o canal também. Graça e paz a todos.